Boa noite, meus queridos. Que a boa mão do Senhor esteja sobre sua vida, sobre a vida da sua família. Que tenhamos um tempo, essa noite, em que o recado de Deus no nosso coração encontre uma terra fértil. E que essa semente que vai ser lançada, que será lançada em nossos corações hoje, ela além de encontrar uma terra fértil, ela possa também germinar. E no tempo oportuno dar frutos, e cada vez mais frutos para a honra e glória do Senhor. Queria ler com vocês essa noite um texto fácil de encontrar. É somente você folhear a Bíblia até o último livro, no livro de Apocalipse. E provavelmente aí talvez última ou penúltima página, ou antepenúltima página da Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler os primeiros 8 versículos dessa passagem. Apocalipse capítulo 21, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Você poderá também nos acompanhar com a imagem projetada. Assim diz a palavra do Senhor: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Vamos falar juntos essa frase? Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos, lida a palavra do Senhor, nós estamos aqui com um escrito do apóstolo João. É um texto dentro de um contexto. E para entender melhor, eu preciso pensar um pouquinho sobre esse contexto, sobre o que de fato estava acontecendo aqui, para eu tentar entender a relevância do que foi dito aqui pelo apóstolo João a partir de uma revelação. Pensa que nós estamos aqui vivendo o dia depois do amanhã. Ou seja, tudo o que a humanidade esperava aconteceu. Nesse contexto, Cristo já voltou, nós já fomos com Ele, nós já voltamos, e nós estamos agora num momento em que Deus já fechou a cortina, e agora Ele vai apresentar para a gente algo que vai acontecer para toda a eternidade. Ele vai mostrar para mim e para você o lugar, Ele vai mostrar para mim e para você como será o lugar em que nós iremos viver, iremos habitar, iremos morar com Ele por toda a eternidade. Um resgate para a palavra que direciona os nossos pés. Não existe nada que traga mais esperança para mim e para você do que saber
que o nosso futuro já está muito bem planejado diante do Senhor. Nós já temos algo especial que o Senhor fez para mim e para você. Às vezes, no dia a dia, as coisas estão meio conturbadas. Vem aquela neblina, aquela fumaça, e você não consegue enxergar muito, talvez, nem 1 metro depois de você. Mas esse texto aqui que o apóstolo João escreve, ele abre uma janelinha e fala, olha aqui o que vai acontecer. É interessante pensar que nós somos levados e ganhamos de presente a olhar para este ambiente, que é o ambiente que o Senhor tem preparado para cada um de nós. A atenção do apóstolo João está voltada para o que vem depois do fim. É interessante que nós sempre ouvimos falar sobre o fim de todas as coisas. Nesse momento aqui, o fim já aconteceu. E agora nós estamos depois do fim. Coisas que só Deus pode fazer por mim e por você. Mostrar coisas que irão acontecer depois do fim. Depois daquele momento em que todas as coisas que estão preparadas para acontecer, essas coisas irão acontecer. Mas Deus tem algo maravilhoso para mim e para você diante desses desafios. Então nós temos, já para pensarmos aqui, o versículo de número 1, onde o texto que nós estamos lendo, diz, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Queridos, nós estamos diante de uma descrição aqui de algo que o apóstolo João recebeu como revelação do próprio Deus. Ele recebe essa revelação do próprio Deus. A expressão aqui no original para vir novos céus e nova terra, ela se enquadra perfeitamente com a palavra grega kairos, tá? Que é um tempo perfeito de Deus, que é um novo tempo, algo que Deus está estabelecendo como novo. Então, o que João está querendo dizer é que haverá um tempo em que será estabelecida uma coisa nova para mim e para você. Nós iremos receber e teremos acesso a algo novo, algo que virá de Deus e bem preparado por Deus. Porque o texto nos diz que, no versículo 2, que esse tempo virá com grandes detalhes de riqueza para mim e para você. Ele configura aqui e usa um exemplo muito interessante, que esse local, ele é como se estivesse descendo do céu, e ele equipara a beleza desse local com a beleza de uma noiva, a beleza de alguém que está preparada para o seu marido, alguém que se preparou para um momento especial, alguém que planejou um momento especial da sua vida. O que João está colocando para mim e para você é que Deus preparou algo que vai acontecer no tempo certo de Deus. Nós iremos presenciar algo que irá acontecer no tempo certo do Senhor. Ou seja, algo que trará grande impacto para mim e para você. Hoje, antes do culto, nós oramos pela nossa nação. Nós estamos, na verdade, com um compromisso como igreja de orar pela nossa nação. Nós nos reunimos todos os dias, 6 horas da manhã aqui na igreja, para orar pela nossa nação. Nós estamos orando pela nossa nação. Nós estamos orando pelo nosso país. Estamos colocando o nosso país diante de Deus. Porque hoje nós estamos vendo a necessidade que esse país tem de Deus, diante de tantas mazelas e de tantas situações que têm vindo sobre o nosso país. E quando eu falo sobre o país, eu estou falando sobre mim e sobre você. Porque vem sobre nós cada vez mais situações complicadas. Vem sobre os nossos
patrícios, vem sobre a nossa nação, também situações muito complicadas. Agora, olhar para esse texto é saber que um dia, no tempo certo de Deus, virá então esse novo céu, essa nova terra, onde tudo será restaurado, sem a presença do pecado. Já imaginou morar num lugar assim? Totalmente restaurado, sem a presença do pecado. Toda oposição a Deus não existirá mais. A inclinação da nossa carne, que muitas vezes nos joga para o pecado, não haverá mais, acabou. O que João está tendo a oportunidade de ver e de escrever para mim e para você, é que os dias do pecado estão contados. Que haverá um momento em que ele não virá mais sobre nós. E que ele não empurrará, não inclinará o meu coração e o seu coração para tudo aquilo que se opõe à pessoa do nosso Deus. E que tudo aquilo que nos cerca cairá. É interessante a expressão que o apóstolo João usa aqui no versículo 1, e o mar já não existe. É interessante porque o apóstolo João, quando recebe essa revelação, ele está exilado numa ilha. Ele está preso numa ilha. Ele foi condenado porque ele pregava o evangelho. Diga-se de passagem, condenado porque pregava o evangelho. Para parar esse homem, o que nós vamos fazer? Coloca bem longe daqui. E colocaram o apóstolo João numa ilha, para ver se ele parava. E colocaram esse homem numa ilha. Qual é a definição de uma ilha, irmãos? É uma porção de terra cercada de água por todos os lados, ok? Essa é a definição de ilha. Ele estava, então, com uma muralha cercando ele, mas essa muralha era o mar. Ou seja, ele estava cercado, ele estava em exílio, ele estava numa prisão sem grades, uma prisão sem muros, mas com um mar muito grande. E, de repente, ele escreve essa frase nesse versículo: e o mar já não existia. É interessante pensar que nesse lugar que Deus tem preparado para nós, João está descrevendo que esse lugar, ele não será composto de nenhuma prisão, de nenhum exílio. Ele é lugar de liberdade. É um lugar livre, é um lugar que você vai se sentir livre, você não vai se sentir preso, você não vai se sentir empurrado, você vai se sentir simplesmente, eu ia usar uma palavra aqui um pouco complicada, imantado. Deu tudo certo aí, né, Giovana? Imantado. Você vai se sentir magnetizado. Estou sendo cruel, né? Mas só 2 palavrinhas só. Tá? Você vai se sentir, queridos, puxado pela presença de Deus. Pronto. Puxado pela presença do Altíssimo. Porque a presença dele naquele lugar vai ser uma presença constante. Então o cenário nos mostra um homem que é o apóstolo João, preso, exilado na ilha de Pátimos, cercado de águas por todos os lados, e no momento em que ele tem uma revelação. Essa revelação mostra algo do futuro para ele. E mostra algo em que ele capta, recebe, e ele faz bom uso dessa informação. Porque, queridos, é muito interessante nós recebermos uma informação. A questão é, o que eu faço com essa informação? Então o apóstolo João recebe uma informação de Deus. Tem um lugar que está preparado para você. Mas ele está preso. Agora ele consegue olhar além do presente, ele consegue olhar para aquilo que vai acontecer lá na frente. Para mim e para você, não deixa também de ser uma palavra de esperança. É uma palavra de esperança. É aquilo que nos traz como conforto de saber que tudo que nós temos hoje, de todas as lutas que nós enfrentamos, de todos os desafios que nós temos, eles irão acabar. Não acabam aqui. Aqui nós vamos enfrentá-los. Mas um dia eles irão acabar. E eles irão acabar
nesse lugar maravilhoso que o Senhor tem preparado e que vai acontecer. Que nós seremos, então, alcançados e presenteados por Ele em relação a isso. Queridos, tem 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, que tem tudo a ver para entendermos um pouquinho mais sobre essas verdades. Porque João recebe uma visão do céu, recebe uma visão de um lugar que ele sonha em conhecer, ele anseia em conhecer esse lugar. Então agora ele começa a entender um pouco mais sobre o céu. E o que ele entende mais sobre o céu? E aí tem 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas, pensar no céu gera uma vida com propósito, tá? Pensar no céu gera uma vida com propósito. Ou seja, tem um teólogo que diz uma frase interessante: quem mais pensou no céu foi quem mais agiu eficazmente na terra. Vou ler de novo. Quem mais pensou no céu foi quem mais agiu eficazmente na terra. Ou seja, alguém que vive pensando no céu, que dedica tempo a pensar no céu, que dedica tempo a olhar para as coisas que virão, elas irão viver uma vida com propósito enquanto estiverem aqui nessa terra. Esse é um desafio interessante para mim e para você, porque isso traz para a gente muitas verdades, e uma delas traz para a gente uma liberdade muito grande. Ou seja, eu penso no céu, eu vivo as coisas que eu tenho para viver aqui. Um professor um dia disse que nós precisamos viver com a cabeça no céu e os pés aqui na terra. Ou seja, a cabeça no céu, a sua mente sendo totalmente voltada para o céu como um todo. O seu comportamento será com um propósito muito interessante aqui nessa terra. E quando eu falo propósito, eu estou falando de alguém que entende algumas questões. Por exemplo, o céu, para nós, não é o nosso destino. O céu é a nossa origem, porque nós fomos feitos no céu. Nós nascemos no coração de Deus aonde? No céu. Então, nós, quando formos para o céu, nós não vamos como um lugar de destino, nós vamos voltar para onde nós fomos criados. Então, você teve origem no céu, você vai voltar para o céu. Com esse entendimento, Jesus passou 33 anos aqui na terra, com o seu ministério, mas com um propósito muito bem claro. O tempo que eu estiver aqui na terra vai ser para fazer a vontade do meu Pai, vai ser para louvar o meu Pai, vai ser para investir em vidas, para que vidas façam a mesma coisa, e assim Ele fez. Foi João Batista que abriu mão de muitas coisas que estavam guardadas para ele, para poder simplesmente viver uma vida que apontava para o Messias, que apontava para Cristo. Ou seja, a vida de João Batista foi uma vida para apontar outra vida. Também apóstolo Paulo, alguém que se converte e deixa todo tipo de estrutura que ele já tinha para viver uma vida com propósito específico. E por que não citar o apóstolo João, que aqui já devia ter em torno de uns 90 anos, mais ou menos, enfim, mas estava exilado na ilha de Pátimos, porque ele tinha uma vida com propósito. A vida com propósito dele era pregar o Evangelho. Ou seja, uma vida com propósito é uma vida que nós podemos afirmar que nós não perdemos tempo. Nosso tempo é bem calculado. Eu tenho 24 horas no dia, então eu tenho um propósito específico para essas 24 horas. Ou seja, minha vida, ela tem sentido quando eu entendo que eu não sou mais um naquele dia de 24 horas.
mas que aquele dia de 24 horas ele precisa se ajustar a um propósito que Deus colocou no meu coração. Então Deus, Ele nos presenteia quando permite que a nossa mente seja uma mente voltada para o céu. Que eu e você passamos o tempo pensando no céu e estruturando o nosso tempo aqui na terra. É algo específico, é algo que traz para mim e para você uma grande relevância. Quando eu falei para vocês aqui, nós temos um propósito de orar aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã. Às 6 da manhã nós oramos especificamente pelo nosso país. Oramos pela nossa nação. Oramos pelo que Deus tem colocado no nosso coração para isso. É uma mente que pensa no céu, irmãos. Ou seja, uma mente que está pensando no céu e fala, eu preciso agir nessa terra. Mas tem muita coisa que eu não vou fazer presencialmente. Tem alguns atos de fé que eu posso fazer, mas muitas das coisas que eu irei fazer serão propósitos de oração. Será uma vida dedicada de oração. Eu vou dedicar uma vida de oração pela minha nação, para que a minha nação tenha uma mudança, tenha uma melhora. E aí são coisas que Deus vai colocando no meu coração, vai colocando no seu coração, a partir do momento que eu penso cada vez mais no céu. E quando eu falo em orar pela nossa nação, queridos, é algo básico. É orar para que a nossa nação, de fato, seja uma nação que seja rendida aos pés do Senhor. Tá? Que ela conheça o Senhor. Que ela possa afirmar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, é isso que realmente mexe com cada um de nós. Essa é a primeira verdade. Pensar no céu gera uma vida com propósito. A segunda verdade, pensar no céu mexe com o nosso mundo de reflexão. Pensar no céu mexe com o nosso mundo de reflexão. O apóstolo Paulo nos orienta, numa de suas cartas, a pensar nas coisas lá do alto. E é interessante porque, muitas vezes, quando você quer ajudar alguém a se livrar de alguma coisa que está atormentando ele, que está aprisionando, talvez uma prática que ele quer se libertar, uma prática que ele quer deixar, quer trabalhar sua mente de uma forma melhor, a orientação vem através desse texto. Pense nas coisas lá do alto. Encha a sua mente com as coisas lá do alto. Faça com que a sua vida seja uma prática das coisas que vêm lá do alto, que vêm do céu, que vêm da presença de Deus. Deus passando para você as coisas dele, para que isso faça parte da sua reflexão diária. O seu mundo será um mundo de ação com base na sua reflexão diária sobre as coisas lá do alto. Isso gera uma pessoa acima da média. Se você viver uma vida tão reflexiva sobre as coisas lá do alto, você aqui, nessa terra, será uma pessoa acima da média. O que é uma pessoa acima da média? Existe uma avaliação que nós chamamos dentro do esperado. Dentro do esperado está na média. Né? Eu estou dentro do esperado. Agora, existe uma avaliação que é acima do esperado. Ou seja, o dentro do esperado não está errado. O dentro do esperado está fazendo as coisas certinhas. Está caminhando bem. Tem boas ações. Agora, algumas pessoas específicas, como por exemplo, nós temos citado muito aqui, Josué, por conta do nosso tema anual, nós temos citado muito Josué. Josué não foi uma pessoa dentro da média. Porque, em muitos momentos, como por exemplo, Moisés saía para a tenda do encontro, então, encontro com Deus, todos dentro da média ficavam em pé na porta das suas tendas no deserto.
Quando Moisés voltava para a tenda dele, todos também voltavam, Josué não voltava. Josué queria saber um pouco mais sobre Deus. Josué estava entendendo que ele precisava refletir mais, ter informações. Então, ele se aproximava cada vez mais de Deus. Então, Josué foi acima da média. Foi acima do que estava sendo esperado para aquela geração. E o que aconteceu com Josué? Assim que Moisés morreu, Josué então foi direcionado por Deus para liderar o povo. Num dos momentos mais emblemáticos da história do povo de Israel, que foi quando o povo atravessou o rio e pisou na terra prometida. Então, alguém que vive acima do esperado, acima da média, pode causar impactos não somente positivos, não somente na sua vida, como pode também causar impactos na vida de outras pessoas e até mesmo, e por que não, na vida de uma nação. Porque mais de 2 milhões de pessoas foram impactadas com a vida de Josué, por conta de uma vida que tinha um propósito muito especial, era viver acima da média. Mas falar de Josué e não falar de Samuel, Samuel foi acima da média. Foi alguém que Deus chama para uma transição em que há um tempo o povo era governado por juízes e agora o povo seria governado por reis. E aí Deus levanta Samuel naquele período como juiz, levanta como profeta, para que ele tenha participação e fale exatamente o que Deus queria que ele falasse para aquela nação. Ou seja, Samuel é alguém que vive um momento especial da nação de Israel, no tempo certo. Ele traz um impacto também para a geração dele. Mas, já que eu falei de juízes, por que não falo de Jefté, que foi um dos juízes? Alguém que, enquanto o povo estava sofrendo, sendo atacado, Deus levanta esse homem, Jefté, do meio do povo, para fazer uma diferença. Aí eu poderia citar Débora, poderia citar Sansão, poderia citar Gideão. Pessoas que Deus vai levantando na sua geração, porque são pessoas acima da média. Mas não são acima da média porque eles são melhores do que os outros, não é isso. Eles são acima da média, porque há neles uma predisposição de entender as reflexões daquilo que vem do alto. E quando Deus chama cada um deles, e posso destacar aqui o chamado de Gideão, esse fala, Senhor, eu não mereço isso, eu não estou pronto para isso. Já é um pensamento do céu, irmãos. O entendimento de que a força não virá dele, mas a força virá do Senhor. E quando ele achou que a força viria do exército, Deus falou, pode diminuir esse número de soldados aí, porque tem muita gente com você. Eu quero que você entenda que quem vai vencer a batalha sou eu, não o seu exército. Tá? Então, queridos, essas pessoas, poderia citar o rei Davi, que marcou a história, a ponto de, quando você lê em Atos capítulo 13, versículo 22, achei em Davi, homem segundo o meu coração e que realiza todas as minhas vontades. Ou seja, alguém acima da média, alguém que marcou a sua geração, que fez total diferença. São pessoas que literalmente não correram atrás do vento. Literalmente não correram atrás do vento. Eles não se perderam diante das propostas que foram colocadas diante dele. Podemos até afirmar que em alguns momentos, alguns cederam algumas vaidades, algumas propostas que chegaram, mas foram pessoas que, no seu contexto maior, venceram tudo isso e conseguiram caminhar com um propósito correto, com uma vida acima da média e marcando a sua geração. Então podemos afirmar que não correram atrás do vento e não se perderam na vaidade,
não se perderam, melhor dizendo, no perigo da vaidade. Qual o perigo da vaidade? É aquela proposta que muitas vezes vem e toma a nossa vida de uma forma em que eu não consigo mais enxergar uma solução para o meu dia a dia. E eu acabo sendo bem sucedido em várias áreas, mas eu não consigo ser bem sucedido naquilo que realmente deveria fazer parte da minha reflexão. Porque, ainda mais hoje, quando nós estamos refletindo sobre essa revelação que João traz para cada um de nós, em que Deus tem preparado um lugar para mim e para você, eu preciso entender que o que tiver no nosso caminho, eu preciso chutar, porque não faz parte do plano de Deus. Eu preciso observar que se tem algo que se posiciona entre a minha vida e aquilo que Deus tem prometido para mim na eternidade, eu preciso tomar cuidado com isso. E aí nada melhor do que o próprio Espírito Santo de Deus, trazendo essa reflexão para a nossa vida, e nos mostrando, e nos sinalizando em amor, nos sinalizando muitas vezes de uma forma um pouco mais dura, mas sinalizando, para que possamos nos colocar no trilho da forma correta, e não cedermos aos encantos que muitas vezes são proporcionados pela vaidade deste século. E o maior cuidado sobre a vaidade desse século é entender quem é o Deus desse século. É alguém que se opõe prioritariamente em relação a Deus. Então, se ele se opõe a Deus, ele vai colocar coisas que muitas vezes poderão distanciar o coração de alguém de entender essa promessa que está diante de nós. E aí se perde, porque Josué partiu para cima, disse para o povo: olha, eu não sei o que vocês vão decidir, mas eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele sabia exatamente o que estava sendo preparado para ele lá na frente. Ele sabia que Canaã era uma terra muito boa, mas ele entendia também que havia uma Canaã celestial. Sabe, irmãos, existe algo celestial que está sendo proposto para mim e para você. Algo que vai além. Algo que vai trazer para mim e para você um retorno. Vai trazer para mim e para você algo que mostra que vale a pena continuar caminhando, continuar avançando e tomando as decisões corretas que louvam e glorificam o nome de Deus. Então, a primeira verdade, pensar no céu gera uma vida com propósito. Segunda verdade, pensar no céu mexe com nosso mundo de reflexão. E a terceira verdade, pensar no céu nos move a uma vida de santidade. Pensar no céu nos move a uma vida de santidade. É interessante, porque se eu já sei para onde eu vou, existem algumas coisas que eu preciso fazer. Se você vai fazer uma viagem, você vai preparar a sua mala. Você prepara a sua mala de acordo com o lugar para onde você vai, correto? Se você vai para um local quente, você vai levar roupas de acordo. Se você vai para um local frio, você vai levar roupas de acordo. Ou seja, se você vai para um determinado local, você já sabe como é aquele local, já tem informações daquele local. Exemplo, essa semana agora, nós teremos uma viagem missionária da Missão Confins. Então, nós vamos sair daqui de Macaé e irmos para Brasília. Então, Brasília tem algumas características de temperatura, tem algumas características de umidade do ar. Então, é aquele momento em que nós fazemos o contato com os irmãos que moram lá, pegamos informações e passamos para a equipe. Ó, se prepara porque o local lá já tem essas características. Uma informação que é para todas é: leve chapéu,
protetor solar e camisa de proteção UV, porque a chapa esquenta. A chapa esquenta. E se der mole, tem que descer do telhado com insolação. Se der mole, vai pegar insolação. Vai dar porque, irmãos, é muito quente. É muito quente. Na construção que fizemos ano passado em Pernambuco, pai, só a graça de Deus. Era muito quente, muito quente. Quando a gente esperava que não ia resolver mais nada, que estava todo mundo já desfalecendo, apareceu, irmãos, um ar-condicionado portátil, do meio do nada, do deserto. Coisas que só Deus faz. Mas botaram os ar-condicionados ali, e aí deu para a gente avançar. Porque se não for Deus para poder, com a sua misericórdia, fazer alguma coisa, irmãos, é muito quente. Agora, pensa comigo. Aqui eu estou falando de uma viagem sendo feita. Agora, se eu já sei como vai ser lá no céu, que é um ambiente santo. Os próprios anjos, segundo o profeta Isaías, declaram isso: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ou seja, nosso Deus é santo. Irmãos, não tem como ser diferente. Nesse tempo aqui, eu não viver uma vida de santidade. Já começar a guardar o meu coração, a guardar a minha vida com pureza, a tentar afastar tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não me coloca numa santidade diante de Deus, tudo aquilo que não glorifica o nome de Deus. Quando muitas vezes alguém me pergunta se nós devemos viver com base em leis, em regras, eu aviso, não. É uma vida que você é voltada para o Senhor, simplesmente entendendo, Deus é santo, eu vou procurar viver uma vida de santidade. Eu vou procurar viver uma vida de pureza diante do Senhor. E talvez muitas pessoas nesse mundo dominadas por este século não vão entender isso. Mas eu vou entender isso com base na pessoa de Deus, porque Ele é meu padrão. Nesse lugar novo que Ele está fazendo, o versículo de número 3 diz o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Pensa comigo. Eu estou indo para um lugar onde eu irei simplesmente viver pertinho dele. Estarei presenciando dessa santidade. Estarei presenciando algo que já precisa me incentivar a essa vida. Ou seja, tem uma frase que é interessante, o chamado já e ainda não. Já e ainda não. Deus já habita no meu coração, mas ainda não. É entender que Ele já está dentro de mim, já conduz a minha vida, já reina no meu coração, mas haverá um tempo, esse tempo, em que eu estarei com Ele, Ele estará reinando, eu estarei na presença dEle. É Ele que eu vou olhar. Quem é o presidente do seu país? É Deus. Amém, irmãos? É Deus. O que te perguntarem, é Deus que dirige a minha vida. É Deus que guarda a minha vida. E eu, próximo desse Deus, não vou conseguir falar outra coisa a não ser santo, santo, santo. É um Deus santo, que expressa, que coloca a santidade. E aí eu não tenho como ser diferente, queridos. Por isso, pensar no céu e entender, conforme o versículo 3, que eu habitarei num lugar em que Ele estará presente. Isso precisa mover a minha vida em santidade. Eu preciso guardar minha vida com pureza, tá? Eu preciso me preparar para isso. Por isso, os desafios que esse mundo colocar diante do coração de qualquer pessoa, nós devemos
lembrar do padrão, que é melhor, lembrar da promessa, que nós estaremos com Ele, e se eu estarei com Ele, eu já vou começar desde agora. Agora viver uma vida de santidade. Não há outra motivação que não seja ser igual ou parecido com o ambiente dos céus. Pois todo dia eu estou pensando no céu dentro desse contexto. Se eu entendo que Deus tem preparado o céu para mim, e eu entendo que pensar no céu me move a uma vida de santidade, todo dia pensando no céu, todo dia pensando no céu, irmãos, isso vai gerar essa motivação, e eu vou querer já viver aqui, aquilo que eu vou viver lá. Vai ser fácil? Não. Os desafios são grandes, mas está diante de mim um desafio em que meu coração pode encarar com muita alegria, porque em Cristo nós podemos todas as coisas, tá? Podemos enfrentar todos os tipos de adversidade, podemos ser satisfeitos em todos os tipos de adversidade, como inclusive podemos ser satisfeitos também nas vitórias, principalmente em relação àquilo que a carne trata com cada um de nós. Então, queridos, resumindo essas 3 verdades, eu posso, quando penso no céu, ter uma vida com propósito, ter um mundo de reflexão e também uma vida de santidade. Se isso fizer parte do meu dia a dia, do meu caminhar nesse mundo aqui, entenda, a minha vida vai seguir de uma maneira que ela está sendo empurrada cada vez mais para uma promessa que já tem para mim, que é estar na presença de Deus. Agora, o que eu posso e devo entender aqui? Por que é muito importante pensar no céu? Primeiro, irmãos, Jesus disse para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Não fique com o seu coração da maneira que está. Eu estou indo para um lugar e eu vou preparar moradas. E lá terá muitas moradas. Então acalma seu coração. E além da palavra de Jesus, ainda veio uma revelação dessa, dizendo, tem um lugar preparado para você. Então, tem um lugar que é preparado pelo próprio Deus. Ou seja, Ele preparou esse ambiente. E não só preparou o próprio ambiente, mas Ele também habita nesse ambiente. O que torna o céu importante não são as diversas coisas maravilhosas que tem, mas o que torna o céu importante é a presença de Deus. O céu só é céu porque tem a presença de Deus. Aquele ambiente só é maravilhoso porque tem a presença de Deus. O seu coração, a sua vida, ganha um sentido diferente quando nele habita a presença de Deus. Então é esse pensamento que nós devemos ter, porque esse pensamento nos levará e nos conduzirá dentro dessa direção. Agora, olhando para o versículo 4, nós temos algumas questões interessantes também. Um contraponto do céu, ou seja, o que não haverá no céu. Tem coisas boas e coisas que trazem para a gente algumas palavras de esperança. A ausência das fontes do sofrimento da vida, choro, dor, morte, angústia, aflição, aquela vida vazia, aquela vida sem sentido. Irmãos, isso tudo não haverá no céu. Se eu penso no céu, eu preciso pensar no céu como sendo algo que vai ter um sentido muito grande, porque eu sei que Deus está lá, porque eu sei que foi preparado por Deus, e que eu sei claramente que ali é um lugar especial, porque terá ausência de algumas coisas lá. O texto diz, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ou seja, tudo aquilo que dominava, agora não domina mais. Tudo aquilo que tinha um espaço, que te trazia sofrimento, não terá mais espaço. Ou seja, agora é uma nova
uma nova ordem sobre a sua vida. E aí, é isso que eu preciso trazer para o meu coração. Construir na minha mente exatamente o que faz parte do céu e o que não faz parte do céu. Agora vem um grande desafio, irmãos, que é entender que não fará parte do céu tudo aquilo que foi indiferente à santidade de Deus. Aqueles que não negaram a si mesmo e viveram entregues às suas paixões, que não entregaram a sua vida para uma vida regenerada, sinto dizer, mas não fará parte do céu. É por isso que nos remete a momentos como esse, de trazer sempre essas verdades, para que ninguém se sinta enganado, ninguém se sinta, digamos, que não recebeu a informação que deveria receber, porque no céu nós não teremos aqueles que não negaram a si mesmo. E isso, queridos, é muito triste, porque se eu fosse pular já aqui para o versículo 8, esse versículo fala de um ambiente que foi preparado para essas pessoas. O que me deixou muito triste quando eu li esse texto pela primeira vez, há muitos anos atrás, foi saber que esse lugar não foi preparado somente para pessoas, mas foi preparado para o infeliz, o inimigo de nossas almas. Isso nos torna cada vez mais desafiados a pregar o Evangelho, porque eu não quero que ninguém vá para esse lugar. Não é do meu coração que ninguém caminhe por esse largo portal para esse ambiente aqui, que é um ambiente de sofrimento. Aqui sim haverá um sofrimento eterno. Por isso, eu preciso entender o seguinte, e aí uma pergunta que já funciona para a nossa reflexão. Quem estará com o Senhor nos céus? Os remidos, os regenerados, os transformados, aqueles que entenderam e mergulharam na nova vida, mergulharam mesmo na nova vida de cabeça. Não foi tempo para se pensar, mas foi tempo para simplesmente se jogar de cabeça. Quando Jesus chega para Pedro, Tiago e João, vocês três aí, abandonem o que vocês estão fazendo e venham e me seguem-me. Os três abandonaram e foram seguir Jesus. Mergulharam de cabeça. Os discípulos de Jesus mergulharam de cabeça. Foram viver uma vida totalmente entregue àquilo que o Senhor Jesus estava direcionando para eles. A essas pessoas está destinado esse lugar, que é o lugar maravilhoso feito pelo próprio Deus. Ou seja, é um lugar em que o versículo 5 diz, vou ler aqui, eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. O texto diz, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Essa primeira parte. Ou seja, é esse entendimento de novidade de vida. Essa novidade de vida, muitas vezes, ela não tem idade. Tá? Eu agora vou puxar um pouco para a novidade de vida nos nossos dias atuais. Eu pego, por exemplo, o texto de Nicodemos, João capítulo 3, ele dizendo que já era avançado de idade. E mesmo assim, Jesus falando para ele, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário um novo nascimento na sua vida. É necessário isso. É tão importante que, nesse mundo, coisas novas são feitas na nossa vida. E a novidade que é feita na nossa vida é uma vida transformada pelo próprio Deus.
E essa vida transformada pelo próprio Deus nos levará a um lugar novo, a um lugar transformado, a um lugar feito pelo próprio Deus para aqueles que foram regenerados pelo Senhor. Versículo 6 diz, e eu vou ficar somente com esse início: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo está feito. Ou seja, a palavra no grego utilizado aqui é a palavra tetelestai, que significa está consumado. Ou seja, está pronto, terminou. Agora sim nós vamos seguir em frente para aquilo que o Senhor tem avançado. Está consumado, ok? E aí ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Se você pega o alfabeto grego, ele tem 24 letras. A primeira letra é o alfa, a última, o ômega. Então ele é o princípio, ele é o fim. Aqui representa um Deus completo, um Deus eterno, é um Deus que está falando, tudo está nas minhas mãos. Por isso, esse Deus fez nova todas as coisas, para que estivéssemos comunhão plena com Ele.